Dopamina em Foco recebendo uma figura, uma pessoa muito especial, ilustre, que é o Dr. Edson Alves. Edson Alves, ele vai se apresentar, vai dizer onde nasceu, da onde veio. Hoje ele está morando na região dos Lagos. Mas em 1931, onde o Sr. Edson nasceu? Nasci em Ubá e depois com um mês, fui para Piraúba, onde já passei a minha infância. Piraúba, Ubá, Minas Gerais, né? Piraúba, pelo que eu conheço, é um lugar, né, um município de uma rua só. É, duas ruas. Duas ruas. E um valão no meio. E um valão no meio. Entra por uma e sai por outra. Exatamente. Muito bem, Piraúba. Depois foi para Rio Pomba? Depois eu fui para fazer experimental do café, hoje é Embrapa. Depois dali é que eu fui para Rio Pomba. Estou conversando com o Edson Alves, né? Ele nasceu em 1931, hoje com 95 anos de idade. Vocês imaginam que em 1931, o que tinha em Piraúba? O que tinha em Rio Pomba ou em Ubá? Né? O interior de Minas Gerais, ele nasceu nesse lugar, foi criado e em determinado momento da sua história, um professor chegou para a turma e disse: se vocês ficarem por aqui, vocês não vão dar em nada, saiam deste lugar. Foi isso mesmo? Exatamente, professor José Borges de Moraes. Ele que instruiu, falou: não estou educando vocês para ficar aqui em Pomba, não. Vocês têm que sair fora porque vocês vão ser alguém. Olha que importante. E ele veio para o Rio de Janeiro e trabalhou em 3 bancos. O senhor pode citar os bancos? Banco Mineiro da Produção, hoje não existe mais. O Banco de Crédito Real e dali Banco do Brasil. E todos eles com concurso? Concurso dos 3. Para poder... E conseguiu passar no Banco do Brasil em que ano? Eu entrei para o banco em 52. Em 1952. Andressa, né, que está a nossa repórter de plantão, juntamente com o Gabriel, nem eram nascidos. Nem eu também. 1952, muito tempo atrás, e ele entrou no Banco do Brasil. Interessante a história do Banco do Brasil, porque no caminho ele resolveu fazer uma faculdade, não é isso? Exatamente. Lá no banco fiz a faculdade de Direito e me formei em advogado lá. Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente. Hoje é o FRJ, mas antes era qual o nome? A gente falava que era Universidade do Rio de Janeiro mesmo. Universidade do Rio de Janeiro. E ele se formou, né, em Direito, com a ajuda, naturalmente, da chefia dele do banco, que permitiu que ele pudesse estudar pela manhã, e à tarde ele voltava e trabalhava no banco. E ele se formou e logo após ser formado, foi convidado para trabalhar lá na área de Direito. No Banco do Brasil, decorrido de algum tempo, né, eu fui para uma sessão lá que só tinha advogados. Mas eu era um dos assessores, não estava exercendo ainda advogado. Depois o presidente do Banco do Brasil me nomeou advogado do Banco do Brasil. Viu que interessante? Entenda um pouquinho esse trajeto. Por que nós estamos falando sobre isso? Contando um pouquinho dessa história. Porque a gente tem uma história de vida. Todo ser humano tem uma história de vida. E essa história fundamentaliza o seu hoje. Tudo que você veio adquirindo no decorrer do tempo, né, vem fortificando, ou para o lado bom, ou para o lado ruim. Ou é um reforço positivo, ou um reforço negativo. E o que vai condicionar o seu cérebro. Porque nesse momento, né, com 95 anos, ele teve isquemia do lado esquerdo do cérebro, afetando o seu lado direito. Mas veja a percepção, o entendimento, a fala, a saúde mental em perfeito estado, né? E a força de vontade, o ânimo, o entusiasmo para que continue realizando para sair da situação, né? E ter a sua liberdade novamente, né? De poder ir e vir. Então ele está hoje com alguma dificuldade de locomoção, né? Não está movimentando bem o lado direito pela isquemia que teve, mas está lutando. Por que ele está lutando? Porque a história de vida foi uma história de luta, uma história de desafios, uma história de superação. Não de auto-vitimização, não de procrastinação. Ele superou os desafios enfrentados até então. E agora, 3 meses enfrentando essa isquemia, esse processo,
Ele continua lutando, fazendo hidroterapia, fisioterapia, agora com fonoaudiologia, apoio médico, de enfermagem, né? Então nós temos aí uma equipe multifuncional ou profissional, né, de multissaberes que estão ajudando nesse processo de recuperação, né? Falando novamente, ainda tem a psicologia, né? Então toda essa equipe de fisioterapia está dando apoio para que ele possa recuperar, voltar a ter as suas atividades. Então, exatamente essa história toda de vida é que potencializa o senhor a fazer o que está fazendo. Porque se a sua história fosse uma história de abandono, de fracasso, de não acreditar em si mesmo, o senhor não estava insistindo, buscando esses resultados. Verdade. Qual mensagem o senhor pode deixar para o nosso público? Olha, o negócio é persistência. Não desistir nunca é o necessário para a sobrevivência. Porque a desistência traz uma moleza no corpo, de maneira que você, cada vez mais, quando você desiste, você vai apoquentando, vai afinando e vai definhando, de maneira que a questão é só otimismo, compreendendo? Acreditar. Tem que acreditar, tem que ir para frente. Compreendendo? Essa é a instrução que eu costumo dar. Inclusive, quando eu estava lá advogando, tinha uns problemas em casa, pessoas no escritório, a turma ia lá e eu dizia, inicialmente, o que é preciso fazer. Muitos iam lá procurar um advogado para entrar na justiça, eu explicava para ele que não valia a pena entrar na justiça. Um acordo é a coisa melhor do mundo. Eu tive um professor que dizia que o acordo é melhor do que uma boa deferência de sentença, entendeu? De maneira que eu guardei isso comigo e tive sucesso nisso. Quantas pessoas foram no meu escritório e eu tive a oportunidade de dizer para elas, olha gente, não vale a pena a justiça. Ainda mais essa justiça nossa, que é muito demorada, um pouco pode dizer, né? É muito demorada e às vezes não resolve o problema. De maneira que o tempo todo que eu advoguei, eu tive essa oportunidade de ver que é muito melhor um bom acordo, ou um acordo mais ou menos, é melhor do que uma entrada na justiça, ainda mais essa nossa justiça que é morosa, né? Bem morosa. Vai protelando, vai demorando. Às vezes a pessoa perde tanto tempo com a questão. Exatamente. Às vezes a pessoa morre, aí os descendentes dele é que vai continuar ali naquele processo, compreendendo? É isso aí. Então, como é importante, né, a saúde mental, as lembranças, né, tudo aquilo que ele já fez na vida, que produziu, e ele está produzindo hoje ainda, né, buscando a recuperação, a neuroplasticidade, reenquadrar, readaptar, tem a neuroadaptação no sentido cerebral, tudo isso de acordo com o seu histórico de vida. Então persista, não desista. Sucesso é ter um propósito, crescer em cima do seu potencial máximo e lançar sementes que beneficiem outras pessoas.